Fala aí, investidores, quanto tempo não apareci aqui no canal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Que Investe, com Valério Pinheiro. E no vídeo de hoje vamos fazer uma análise comparativa no setor educacional, com as três principais empresas do setor educacional, que é a Educ, a famosa Estácio, tem a Cogna, que até então era conhecido como Croton, e C Educacional. Para quem não viu o nosso vídeo sobre a comparativa desse setor, eu vou deixar um cardzinho para você estar fazendo, tá acompanhando esse vídeo e tá vendo ali nossa comparação entre quais as melhores empresas desse setor educacional, que seria de ensino superior. Aqui o intuito desse vídeo é fazer justamente um resumo do que aconteceu nesse primeiro trimestre de 2020. Hoje é 28 de junho de 2020, próximo mês, julho, possivelmente ou certamente vai estar sendo lançado os novos balanços aí referente ao segundo trimestre de 2020. E algumas empresas já começam a lançar já os seus resultados trimestrais, no caso do segundo trimestre de 2020. Então aqui no referente ao primeiro trimestre de 2020, vamos fazer aqui uma comparação de que aconteceu em relação a termos financeiros, termos fundamentalistas, o que mudou em relação aos indicadores nesse primeiro trimestre de 2020, e vamos dar uma olhada também no gráfico também, como é que o preço vem se comportando, as ações vêm se comportando ao longo desses últimos 6 meses de 2020. Então aqui a gente consegue ver que, deixa eu colocar aqui minha setinha, a Educ, no primeiro trimestre de 2020, apesar desse momento que a gente vive, a pandemia, o coronavírus, uma recessão de certa forma na economia, muitas empresas ainda estão fechadas ou até mesmo atuando aqui no Brasil de forma bem tímida, devido a algumas restrições. Mesmo assim, quando a gente faz essa relação dos resultados, a receita líquida da Educ no primeiro trimestre de 2020 em relação a 2019, aí teve uma receita líquida de 3 bilhões 556 milhões de reais, isso só no primeiro trimestre de 2020. Quando faz essa comparação em 2019, o ano todo, a operação de 2019 foi uma receita aí líquida de 3 bilhões 565 milhões, ou seja, em 3 meses de operação em 2020, conseguiu gerar uma receita líquida aí igual ao ano todo de operações de 2019. Então isso é mais um ponto positivo para a Educ. Isso faz com que ela se destaque nesse setor educacional. Estão gerando aí um lucro líquido aí de 573 milhões de reais, isso no primeiro trimestre de 2020, uma margem líquida de 16%, um ROI de 18%. Esses indicadores eles são baseados, nesse caso aqui, nos três meses, ou seja, no primeiro trimestre de 2020. Então, quando a gente faz essa relação, essa comparação entre 2000 e 2019, foi um ROI aí anual de 21%, e só no primeiro trimestre de 2020 já gerou um ROI, gerou um ROI de 18%. Então isso é mais um fator positivo para a Educ. Então aqui a Cogna, até então Croton, que houve essa mudança no nome para Cogna. A gente consegue ver também que teve aí uma receita, apesar do cenário
que a gente vem vivendo esses últimos 6 meses, né, esses últimos 4 meses em relação ao Covid-19 aqui no Brasil, no mundo todo, gerou também uma receita aí extraordinária, maior do que a Educ, né, gerando uma receita aí de 6 bilhões 816 milhões de reais só no primeiro trimestre de 2020, fazendo essa relação com o período de 2019 aí, os 12 meses de 2019 aí, foi uma receita de 7 bilhões e só em um trimestre já conseguiu gerar uma receita aí de 6 bilhões, isso em 2020, gerando diferentemente da Educ, gerou um prejuízo, né, nesse primeiro trimestre aí de menos 45 mil reais, ou pode ser 45 milhões, né? Menos 45 milhões de reais foi o prejuízo da Cogni no primeiro trimestre de 2020. Então, nos indicadores gerando aí um P de prejuízo, né? Então não houve, e a gente consegue ver também que a dívida líquida sobre a EBITDA ainda está bastante alta em comparação à Educ, que a gente pode ver que a mesma é menos do que 0,8. E aqui em C educacional, timidamente, mas a gente pode ver que em relação a Educ, a Cogni, C educacional, ela tem uma receita bem inferior, né? Tipo, enquanto a Educ está ali acima de 5 bilhões, a Cogni está acima de 5 bilhões, 6 bilhões, historicamente, nos últimos 5 anos, a C educacional ali, ela tem uma receita líquida por volta da casa de 1 bilhão. Então, no primeiro trimestre de 2020, gerou aí uma receita líquida aí de 1 bilhão 880 milhões de reais, proporcionando um lucro líquido de 97 milhões e aí uma margem líquida de 8% e um ROI de 7%. Em relação à sua dívida líquida aí, equilibradíssima, né, em comparação à Educ e a Cogni. Olhando para os indicadores, né, para quem não conhece essa ferramenta aqui do Stato Invest, do site Stato Invest, entre lá e faça o seu login, faça o seu cadastro. Você que não tem ainda, é bastante interessante essa ferramenta de comparação de ações, que ele faz a comparação dos principais indicadores. Eu fiz a filtragem aqui dos indicadores que geralmente a gente está acostumado a fazer a nossa análise comparativa das empresas em nossos vídeos aqui no canal. Então a gente consegue ver que ainda permanece em primeiro lugar a Educ, né, com 7 medalhas de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. 2 de bronze, desculpa. A C educacional fica em segundo com 2 de ouro, 8 de prata e 1 de bronze. E a Cogni fica em terceiro com 2 de ouro, 1 de prata e 8 de bronze. Então, aqui a gente consegue ver individualmente a relação, a comparação de cada indicador em relação a seus fundamentos. E olhando aqui para o gráfico, começando do gráfico mensal, deixa eu dar uma ajustada aqui. Pronto, show de bola. Olhando aqui para o gráfico mensal, a gente consegue ver, a gente consegue ter essa comparação, né? Que houve essa pancada aqui no gráfico mensal em Educ Invest, testando aqui essa zona, essa zona aqui de suporte no gráfico mensal, que era justamente ali em 2018, né? Então começou ali em 2017, o preço fez um topo, gerou um fundo e fez um topo maior do que o anterior em 2019, e 2020 houve essa pancada para baixo, que foi justamente a questão do coronavírus, enfim. A gente consegue ver que nos últimos tivemos um mês, uma pancada aqui nesse mês aqui, e nos demais meses a gente consegue ver que o Educ vem se recuperando aí dessa pancada que houve ali por volta
fevereiro, março, né? Então nos últimos 3 meses aí o preço vem se reportando bastante interessante em relação ao que aconteceu logo no início em fevereiro. Levando para o gráfico semanal, a gente consegue ver uma tendência definida de certa forma aqui no médio prazo, né? Topos e fundos ascendentes. Então eu considero que esse movimento aqui que o preço tem feito nessas últimas semanas, uma lateralização, né, uma correção dessa vela aqui de ignição que foi nessa vela de ignição aqui que foi nessa semana aqui. Então nas últimas 3 semanas o preço vem fazendo essa correção aqui dessa vela de ignição. Então para mim o preço, a ação continua em uma tendência de alta do curto prazo, fazendo justamente essa correção aqui. Então perspectivas para possíveis entradas pelo gráfico semanal, né? Então eu esperaria a superação aqui nessa semana que vem agora, né? Que é justamente a última semana do mês de junho, temos 2 dias ainda, mas a superação aqui dessa máxima aqui da semana anterior seria uma possibilidade aqui, quem sabe fazer um trade, né? Fazer uma entrada buscando um movimento aqui de pivô superando esse topo anterior, buscando aqui, quem sabe, a amplitude desse movimento aqui para cima. Então seria uma possibilidade aí de se posicionar no médio prazo pelo gráfico semanal. Só reforçando, pessoal, não é recomendação de compra e venda, certo? Aqui é só uma análise educacional no que eu consigo enxergar pelo gráfico. Eu não estou recomendando você comprar ou você vender. Estou só mostrando aqui, também tudo é justamente mostrar o que se pode acontecer nas próximas semanas. Caso haja superação aqui desse candle aqui dessa semana anterior, existe essa probabilidade, essa expectativa de buscar o rompimento aqui desse primeiro topo e posteriormente essas próximas faixas aqui de resistência que temos no gráfico semanal no EDUC. E pelo gráfico diário, eu não consigo, pelo menos dentro do meu operacional, eu não consigo ver uma possibilidade de entrada. A gente consegue ver aqui no gráfico diário, o preço fez aqui um topo menor do que o anterior, né, dentro dessa correção desse movimento aqui. Então, se acaso o preço vier perder essa faixa aqui dos R$30,50, ele ficará em uma tendência definida, né? Então eu esperei fazer algo isso aqui para se confirmar uma tendência de baixa no curto prazo, mas digamos que por acaso o preço faça algo parecido com isso aqui, né? Então digamos que essa próxima semana o preço ele rompa aqui esse movimento aqui desse topo anterior, fazendo aqui o que eu chamo, que a gente chama de pré-pullback antes, que o pré-pullback, que é justamente aqui um pullback que acontece antes de uma superação de um suporte, de uma resistência, de um topo ou de um fundo primário, que eu chamo de um fundo primário aqui dentro de uma tendência de curto prazo. Então, se acaso o preço fizer algo parecido com isso, né? Então o preço ele está fazendo esse movimento aqui. Digamos que a próxima semana ele gere aqui um sinal aqui rompendo este topo secundário, esse topo menor do que o anterior, fazendo um pullback aqui, um pré-pullback, né, e gerando uma barra de ignição, rompendo aqui esse topo, seria um topo primário dentro desse movimento de curto prazo. Então seria interessante se fazer, buscar compras aqui nesse movimento, certo? Você vai fazer um pré-pullback, rompendo aqui esse topo anterior, gerando um fundo acima ou uma correção de um pullback aqui. Então gera uma característica aí de buscar a superação desse topo primário aqui, buscando a continuação e ampliação, quem sabe aqui de 100% desse primeiro movimento aqui para cima, por volta aqui, quem sabe até dos R$70.
C educacional, a gente consegue ver que desculpa pessoal, que eu desculpa pessoal, a zoada do cachorro aqui, do vizinho aqui, latindo aqui. C educacional, pelo gráfico mensal, a gente consegue ver que ele vinha fazendo, né, topos e fundos ascendentes. Chegou numa região aqui de indefinição, né, no qual a gente não tinha uma tendência definida. A média 21 meio que embaranhada aqui nesse movimento aqui do gráfico mensal. Então, a gente consegue ver também, assim como a Educ, né, a pancada aqui do mês, que foi justamente a questão das quedas de todas as bolsas mundiais. Então, no mês seguinte ela houve uma recuperação, no mês posterior houve um candle negativo, e esse mês está brigando aqui dentro dessa faixa aqui de consolidação aqui num gráfico mensal, que seria essa faixa de preço por volta dos R$ 18,94 e R$ 13,52. Isso pelo gráfico mensal. Já no gráfico semanal, a gente consegue enxergar melhor esse movimento, né, de range, né, que seria uma lateralização aqui, uma briga aqui justamente entre os preços de R$ 18,94, 95 centavos e R$ 13,50. Caso o preço faça algo parecido aqui, rompendo aqui essa faixa aqui de R$ 18,95, seria uma boa oportunidade de se buscar compras aí para médio prazo no gráfico semanal. Enquanto o preço estiver fazendo algo parecido com isso aqui, eu não acho interessante, ao meu ver, se fazer algum tipo de entrada aqui dentro do meu operacional no gráfico semanal dentro de C. Já pelo gráfico diário, a mesma coisa, né? É só a gente consegue visualizar melhor o que o preço tem feito, né? Justamente no gráfico diário, topos e fundos indefinidos aqui dentro desse range aqui. Então, enquanto não superar aqui os R$ 18,94, R$ 18,95, até mesmo R$ 19, eu não vejo pontos interessantes de entrada, seja pelo gráfico semanal, seja pelo gráfico diário aqui em C educacional, isso buscando aqui um movimento de curto prazo, senão de médio prazo. Já em Cognitive 3, pelo gráfico mensal, ele vinha meio que em um movimento de indefinição aqui no gráfico mensal, justamente nesses últimos meses, que pegava 2018, 2019 no gráfico mensal. Então o preço estava bem posicionado aqui nesse range, assim como todas as ações. Houve essa pancada aqui para baixo, houve essa recuperação, né, uma barra de ignição, e houve essa barra aqui ignorada, que a gente chama um gift, no gráfico mensal, e depois esse mês agora conseguiu fazer a superação desse gift. Então tende aqui, quem sabe, a buscar aqui a média 21 pelo gráfico mensal, que é justamente aqui nesse range anterior que o preço vinha sendo feito desde 2018 pelo gráfico mensal. Já no gráfico semanal, a gente consegue ver que houve esse movimento, né? Houve aqui essa lateralização aqui, no qual o preço ficou brigando aqui, gerou essa barra, esse pivô de alta aqui no gráfico semanal, e o preço tem feito aqui um pullback, né? Uma correção dessas duas semanas aqui que houve esse movimento de pivô de alta. Então a gente consegue uma correção aqui pelo gráfico semanal. Então, possibilidade de entrada aqui no gráfico semanal seria aqui justamente por volta aqui, superando aqui essa faixa aqui dos R$ 6,80, ou até mesmo ali acima de R$ 7 seria um ponto interessante para entrada, isso no gráfico mensal, no movimento de médio prazo, né, buscando amplitude aqui
desse movimento aqui para cima, que seria aqui por volta justamente na média 200, e seria aqui também essa região aqui de range, né? Uma região que o preço ficou consolidado, que foi justamente aquele período 2018, 2019. Já pelo gráfico diário, ele está bem parecido com a Educ, né? É um movimento aqui, um topo menor do que o anterior, então um fundo ainda no movimento de um possível fundo maior do que o anterior. Então, se ele vier perder aqui essa faixa aqui dos R$ 5,93, R$ 5,95, então ele tende a ficar aqui numa tendência de baixa ou até mesmo definida. Caso ele faça esse movimento parecido com o Educ que eu falei no gráfico diário, né? Gera aqui um pullback de pré-rompimento, né? Gera esse movimento aqui, faz um pullback aqui em cima desse topo anterior e depois gera aqui quem sabe uma barra de ignição, uma barra de pivô, e superando aqui esse topo anterior, buscando quem sabe até mesmo a amplitude de 100% desse movimento aqui para cima, né? Então seria possibilidade aí de trades seja no médio prazo ou no curto prazo em Cognite 3. Então eu em particular, deixa eu ver no gráfico de 2 dias, pelo gráfico de 2 dias eu posso até pensar fazer aqui uma entrada, né, superação aqui desse movimento aqui, só um momento. Na superação aqui dos R$ 7,06, um stop aqui abaixo desse fundo aqui no gráfico de 2 dias, né, que seria por volta dos R$ 5,82, buscando aqui esse movimento aqui na relação de 3:1, que seria ele por volta dos R$ 11,02. Não vou ficar em monitoramento de Cognite 3 aqui no gráfico de 2 dias, que eu gosto de fazer operações também pelo gráfico de 2 dias. Quando eu não consigo encontrar oportunidades no gráfico diário, eu vou no gráfico de 2 dias, que às vezes gera oportunidades bastante interessantes. Então aqui seria uma possibilidade de eu estar fazendo um trade aqui em Cognite 3 aqui na superação de R$ 7,16. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês gostem desse vídeo, compartilhem, dê sugestões no canal aí, nos seus comentários. Feedback é sempre importante para que eu possa estar melhorando aqui, quem sabe até mesmo a questão da didática, a questão da qualidade dos vídeos. Isso fortalece bastante, pessoal. Então, obrigado e até o próximo vídeo. Fique com Deus.